quando eu comecei a trabalhar na Veja, que foi em 68, né, veio o Ato 5. Né? Daí eu fiquei 1 ano, depois fiquei 2 anos fora. Quando eu voltei, daí em 72, 71, estava no governo Médici. Foi a pior época da ditadura, uma puta repressão e tal, e uma censura terrível. Então, não só havia isso, que você não podia fotografar, eu levei umas borrachadas, mas no tempo de passeata. Né? Mas depois, como fotógrafo, só fui detido uma vez, me levaram para uma delegacia e tal, e também num quartel lá do Parque Dom Pedro. Nessa época, então, tinha essa censura e tinha o seguinte, ou não tinha carreira para fotógrafo. Eu percebi ali que tinha um editor de fotografia que era um pau mandado, como a respeito. Na época era o Darcy Trigo, que era chamado chefe de fotografia, que foi um grande fotógrafo do Cruzeiro, né, jovem na época e tal, e que o papel dele ali era obedecer o Hélio Gaspari e o Mino Carta, falar, uma foto disso, uma foto daquilo, ele ia ver se no DEDOC tinha, não tinha, e não tinha um critério assim de pegar um fotógrafo e falar, você é bom para fazer isso aqui, você isso aqui e tal, como foi o Brodovitch. O Alexei Brodovitch foi um senhor, um russo, que foi para Nova York e que criou o Harper's Bazaar. Foi assim, um renovador e o primeiro realmente a equacionar fotografia e revista, né, de uma forma criativa. Com ele trabalharam até o Robert Frank, o Irving Penn, e toda aquela turma lá daquela geração, né, da década de 40, 50, e que ele sabia realmente, mal comparando, como um técnico de futebol, de pôr o cara certo do lugar certo para fazer a coisa certa. Né? E lá não, era quem estava lá na redação, meio distraído, pô, você vai fazer aquilo. Então, num dia, eu fiz um boneco, que era o retrato, né, que é aquele que só sai um quadradinho assim, né, de um diretor de banco. À tarde eu fotografei a Elke Maravilha num desfile do Denner, ou do Clodovil, e à noite eu fiz um jogo de futebol. Então, mas isso me deu uma prática muito grande, porque com a mesma roupa eu tinha que fazer, né, frequentar os diversos ambientes e tal, né, e no tempo que não tinha celular, nem o bip tinha ainda. Né, você precisava de meia hora ir numa padaria, bip, né? Eu falo com tanta familiaridade, ninguém ouviu falar do bip aqui. Não tem quem fazer bip, bip, bip. Estou te chamando, você tinha que ir numa padaria, comprar aquela coisinha lá, uma ficha, né? Ou não tinha nem a ficha, você tinha que pedir para o cara daquela charutaria ali e tal, vou fazer uma ligação, a gente cobrava R$2.000 e tal. Você ligava para a redação da Veja, que não era nem a redação direta, não falava direto com o Darcy Trigo. Caía numa central meio vagabunda lá, que tinha poucos ramais. Eu quero falar com o Darcy Trigo, está ocupada a linha. Bom, e quando eu saí da Veja, foi em 73, daí fui trabalhar na FAO, na Faculdade de Arquitetura, e daí tive um espaço de tempo para administrar melhor e desenvolver um trabalho pessoal. Né? A Veja, o jornalismo foi um tremendo aprendizado para mim, porque eu saí de uma escola, um curso acadêmico, artístico, né? A gente ficava meio de salto alto, né? Quer dizer, para criar, precisa estar o tempo bom, uma luz legal e tal. E no jornalismo não tem papo, você tem que sair, independente de qualquer céu nublado, ou trovejando e tal, e ir com a melhor foto. Né? Isso me deu uma prática, acho que muito grande, sabe? Me libertei um pouco daquele rigor todo de uma escola, né? de arquitetura e tal, de um ensino artístico e como se diz, acadêmico. Até que, em 74, 75, eu tinha conhecido o Pedro Martinelli e nós propusemos um projeto para a Secretaria de Cultura. E a gente tinha um secretário realmente muito, quer dizer, excepcional, muito diferente do que muitos secretários que a gente tem hoje, que era o José Mindlin, que foi uma grande figura e que estava dando bolsas, era uma bolsa de apoio para trabalhos profissionais. Né? Então eu e o Pedrão propusemos fazer um trabalho no bairro do Brás, que é um bairro que tem assim, uma história importante, né, na cidade de São Paulo. Foi o primeiro bairro industrial, onde chegavam os imigrantes italianos que não iam para a lavoura do café, porque eu acho que veio a crise do café, acabavam se instalando lá, porque eles vinham de Santos e desembarcavam ali na estação, na Roosevelt, né, que chama. E naquela época, com toda essa história, ele estava sendo um pouco desfigurado pela linha do metrô, que era um metrô aéreo que vinha passando igual um trator, né, por todo aquele casario. A gente achava importante retratar tudo isso e propusemos, ganhamos então uma bolsa de apoio. E daí eu falei, Pedrão, como é que vai ser? Nós dois com uma câmera 35mm, a gente vai acabar, a gente não tinha noção ainda do coletivo, né? Porque a gente já estava fazendo um coletivo, nós dois fazendo o mesmo trabalho, cada um com a sua cabeça,
e sem ter filosofado absolutamente nada antes, né? Estava a fim de fotografar a vida do bairro, essa coisa toda. E daí, mais preocupado com o fato de a gente fazer um trabalho muito, não complementar, né, mas um superposto, redundante, eu falei, pô, eu tenho uma Hasselblad, não? Que uma câmera que, coitada, estava lá, não chegou nem a ficar abandonada, mas eu tinha comprado há pouco tempo, um pouco fascinado por a propaganda, que é a câmera que o homem levou para a Lua, quando o homem foi em 68, eu acho, ou 69, que foi a câmera que os astronautas levaram para a Lua, fotografaram e tal. Eu quero ter uma e tal. Meu pai viajou, não sei, uma época, aí trouxe para mim. E eu falei, então vou fazer com a Hasselblad. E você faz com a sua Nikon, e daí nossos trabalhos podem se complementar, essa coisa toda. E daí foi uma descoberta e um convívio de uns 30 anos, né, que eu trabalhei muito com a Hasselblad, com negativo quadrado. Aprendi a colocar a câmera no tripé, né, porque com a 35 você tinha aquela facilidade maior, antes de se deslocar e com a câmera na mão e flagrar coisas. E com a Hasselblad eu percebi que não era bem assim. E para chegar nesse nível de Portugal, né, que eu optei por fotografar basicamente arquitetura, por quê? Naquela época eu pude me encantar com o fato de fazer retrato. Né? Eu descobri que além das ruas que eu percorria, a arquitetura, a vida na cidade, essa coisa toda, no bairro, eu entrava em alguns lugares e era extremamente, não só bem recebido, bem tratado, porque as pessoas se sentiam envaidecidas de serem fotografadas quando eu pedia para fotografar. Né? E fiz uma série de retratos. É um trabalho que é pouco, quase não se faz livro, quase não tem feito livro com retrato, essa coisa toda, mas foi um momento assim que muito, vamos dizer, deslumbre com essa possibilidade de se aproximar das pessoas. Né? Eu lembro um retrato, acho que é o retrato que eu mais gosto, que muitas vezes as fotos que você mais gosta, você mais gosta pelo fato do momento que você fez a foto. Às vezes a foto nem é, você mostra para a pessoa, ela fala, oh, nem é bacana e tal, mas eu vivi um momento mágico, assim, quando eu estava andando numa daquelas ruas da zona serialista, e eu vi que havia uns caminhões parados, né, na carroceria, lotado de saco de farinha, e uns carinhas carregando o saco de farinha, né, que eles puxavam do caminhão, da carroceria lá, e levavam para dentro de um depósito que eles caminhavam, como se fosse um corredor largo, né, que é um depósito, e lá no fundo eles jogavam naquele saco de 60 quilos, que deve pesar. Então eram uns caras fortes, apesar de não tão bem nutridos, né, e tal, não eram atletas, mas de tanto fazer força, e havia dois desses aí, somente figuras maravilhosas. Foi o que eu disse para eles, eles até acharam estranho um pouco a observação. Falei, quero fazer retrato de vocês. E nesse momento, então, que durou 5 minutos ou menos, mas parecia que havia assim, uma redoma de vidro, sabe, nos isolando daquele ambiente todo, não digo hostil, mas que perturbador, né, de todo mundo berrando, falando e tal. E eles também se comportaram dessa maneira. Né? Então eu não parei de fazer retrato. Então, terminado esse trabalho do Brás, eu continuei fazendo fotografia documental de várias oportunidades, essa coisa toda, e fui percebendo que o mundo foi mudando, né? O comportamento das pessoas, né? Com o advento do digital e rede social, essa coisa toda, as pessoas são extremamente refratárias, elas não gostam de ser fotografadas, adoram fazer um selfie, né? Virou assim uma vaidade e tal muito grande. Loucura, né? Andando viajando para lá para cá, nesses lugares turísticos, as pessoas não veem mais nada, não, elas veem a si mesmas, não, em suma, as pessoas não gostam de ser fotografadas, você sente que você está invadindo, né, a privacidade delas, e sendo dessa forma, não dá prazer algum. E com essa evolução, espero que seja mais uma evolução do que involução, né? Esse caminhar pelas ruas, entende? Deixou de ter o charme, vamos dizer assim, as surpresas que eu vivenciei
durante uns 30, 40 anos. Então, era um drama. Hoje, né, não é pecado aqui no Clube do Analógico falar, a gente resolveu uma série de problemas com o digital, como toda tecnologia né, que avança é ótimo. Né? Mas perde um pouco, acho que essa emoção de saber. Raramente, quando eu tive aquela sensação que eu consegui a foto, raramente eu errei. Sabe, sempre deu certo, era uma coisa assim de o Santos ajudando, sabe, nas piores, negócio de foco, né, que às vezes na correria você podia errar o foco, essa coisa toda, sempre deu certo. Então essa emoção e a própria incerteza, né, se de fato se deu certo ou não, você só ia ter certeza na hora de revelar o filme, né? Eu acho que hoje a certeza, a segurança que a foto está saindo, por um lado é muito bom, lógico, profissionalmente, né? Mas como poesia, como emoção, não é a mesma coisa, entende? Perdeu. Eu comparo um pouco, assim, não sei se vale muita comparação, mas quando eu pensei nisso, eu falei, acho que é legal. Você vai num circo, né? E tem lá os trapezistas, né? Um negócio emocionante e tal, né? Se não tem rede, né, para segurar o erro do cara e tal, você fica muito emocionado, porque o cara pode cair e morrer, torcer o pescoço e tal. Agora, se tem rede, você fica comendo pipoca, porra, porque fica aqueles caras lá, se eles caírem, lembra que cai, fica fazendo assim e tal, ainda dá uns pulinhos, depois sai assim da rede, né, e tal. Então é um pouco isso, a hora que você trabalha sabendo que tem um Photoshop ou alguma coisa para segurar o seu erro, né? Aqui, pode contar a cabeça? Tá. Que é essa aqui de um posto de gasolina, que é uma foto que eu gosto demais, porque tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer. Entende? São coisas que me atropelam para o meio do caminho. Eu não saio com nenhuma ideia fixa, né, de chegar em tal lugar. Né? Eu estava indo para Guarapiranga, quando numa curva ali, onde hoje tem aquele toque-stock ali da Rebouças, tinha um posto de gasolina às 5 horas da manhã, que estava clareando e tal, estava bem escuro ainda, e que ele não estava funcionando ainda, ele não tinha nenhuma bandeirola, não estava poluído, era puro, parecia uma nave espacial, assim, aquela que desce com uns holofotes, né? Eu fiquei meio encantado com isso. E por alguma razão, então, ou por a soma dessas coisas todas, eu passei a fotografar um pouco mais, a partir de alguns livros que eu fiz, arquitetura. Né? Mas, com o maior respeito aos arquitetos, sem pedido de arquiteto, porque arquiteto, como cliente, ele é muito chato. Hein, Pedro? Né? Eu posso falar porque eu me formei em arquitetura, minhas filhas são arquitetas, minha mulher também e tal, e sou assim, um admirador incrível assim, da arquitetura como uma obra da humanidade, realmente, que é algo que eu li uma vez, uma frase muito bonita, dizendo que a arquitetura é como pegadas que o homem deixou ao longo do tempo. Né? Então, através da arquitetura, desde o tempo das pirâmides, ou que tem anterior, Stonehenge, né? E assim vai indo, passa pelo Renascimento, até os dias de hoje, são coisas perenes, que estão lá de pé até hoje, que você pode acompanhar através delas, né? Não só pelos materiais, mas pelo domínio da técnica e pela criatividade. Né? A arquitetura realmente você faz uma leitura muito clara, né, da evolução do conhecimento humano através dela. Então, com isso na cabeça, achei tão bacana aí essa frase, que eu passei a fotografar mais arquitetura, mas assim, como trabalho pessoal, como inspiração minha, né? E assim surgiu esse livro de Portugal. Eu tinha uma milhagem aí de passagem de avião que estava para vencer, e eu fiquei encucado com 2 bibliotecas. E fiquei encucado com bibliotecas a partir de uma foto que eu fiz no Real Gabinete Português de Leitura, que é um lugar mágico, maravilhoso, que tem lá no Rio de Janeiro, e também porque eu descobri fotografia na biblioteca da FAO. Né? Então, a biblioteca para mim sempre é um templo, né? Assim, que eu respeito, e é uma coisa né, ligada ao conhecimento, né? Que é uma coisa muito importante.
Então eu falei, puxa, eu quero fotografar a biblioteca do Palácio de Mafra, que tem lá em Mafra, em Portugal, e a Biblioteca Joanina, que é uma biblioteca que tem em Coimbra. Uma é meio clássica, assim, a outra é bem barroca. Bom, então eu fui para Portugal com essa ideia. Quer dizer, antes de ir, lógico, a gente faz um roteiro, a gente planeja a coisa, pega um mapa de Portugal, entra na internet, né, e fuça tudo e tal, o que te dá, evidentemente, uma ideia geral. No meu caso, eu não gosto de me aprofundar muito, porque eu quero é ser surpreendido pelas coisas, sabe? Eu acho que é o que me move mesmo, é isso. Não é diferente de uma foto produzida em estúdio, por exemplo, né? Onde, evidentemente, não é, lógico, uma crítica e tal, mas onde você planeja tudo, a luz e tal, aí, pum, vou fazer o clique, né? No meu caso, não. Eu gosto assim de ser surpreendido e ficar emocionado com coisas inesperadas, né? Que inevitavelmente vão acontecendo, né? Então, tem alguns... é necessário que você faça um roteiro, até porque o trabalho tem que ter um dia para começar, um dia para terminar, né? Eu tinha um prazo de um mês e quebradinho, para ficar em Portugal, alugar um carro e daí estabelecer um roteiro que tivesse um mínimo de lógica para não ficar, né, batendo cabeça para lá para cá. Preocupado com o tempo, eu ia em dezembro, que eu preferia, mas da minha visão, chove a beça em setembro, deixa para ir mais para frente, e aí a gente articula um certo esquema, mas pronto para, sem nenhum remorso, sem um problema de consciência, você abandonar, né, esse esquema conforme você vai sendo guiado por, sabe, cantos de sereias, coisas que vão apitando pelo meio do caminho e que te fazem você, em vez de seguir reto, virar para a direita ou virar para a esquerda, né, às vezes por pura intuição, né? Eu acho que a fotografia tem muito esse caráter, né? Eu acho que é um dos poucos meios de expressão que você pode criar dessa forma, né? Por pura emoção, por pura... como é que a gente pode chamar? Sempre não, está me faltando a palavra agora, que é bom, uma coisa intuitiva mesmo, né? E não programada. Então lá fui eu para Portugal dessa forma e mesmo antes de chegar lá, evidentemente a ideia era fotografar 2 bibliotecas, a coisa se ampliou e eu comecei a pesquisar mais, apesar de já conhecer muita coisa, já tinha ido a Portugal fotografar as obras do Eduardo Souto Moura, que é um dos grandes arquitetos contemporâneos de Portugal, mas daí comecei a fuçar mais, né? Daí evidentemente o Álvaro Siza, que é o autor aqui desse belo museu que tem lá no Porto, né? Que é a Fundação Serralves, e fui então pronto para circular nessas 2 coisas e só depois de fotografar tudo que eu percebi, né, que o livro ficaria interessante a gente poder colocar lado a lado fotos que conversassem, né? Podiam ser 2 fotos contemporâneas ou 2 fotos do passado ou uma do passado, outra do presente, né? E descobrir e perceber que o que está sendo feito hoje tem tudo a ver, né, culturalmente e tal, coisa que não existe uma interrupção, né? As coisas só vão se transformando de uma certa maneira, né? Mas não perdendo sentido, né? Então o branco na arquitetura portuguesa vem desde lá da época... Bom, em suma, e o seguinte, o livro também, eu tinha uma preocupação muito grande em poder acompanhar o processo todo, né? Um livro não acaba só com as suas fotos, né, as 500 lá que você fez, a gente faz muito mais, né? Mas estou dizendo as 500 que você selecionou. Elas depois têm um projeto gráfico, né? Então, apesar de não ter autoridade nenhuma sobre o meu genro, o Edu Campos, né, que além de genro, pai da Nina, minha neta, né, falei, Edu, vamos fazer esse livro juntos. E foi muito bom, porque a gente teve um diálogo muito livre, né? Nunca impus, e ele que foi desenvolvendo o livro, quer dizer, a criação de, sabe, de repente uma abertura como essa aqui de Sagres, né, da Fortaleza de Sagres, e assim por diante. Então a história foi mais ou menos essa, quer dizer, eu aluguei um carro e
a partir de Lisboa, e fui repetindo um pouco o que eu estava dizendo para vocês, fui totalmente assim, sem lenço, sem documento. E não me amarrando muito assim, sabe, a um roteiro pré-determinado. Como eu disse a vocês, eu não queria descobrir tudo, queria deixar para ser surpreendido lá, né? Como isso aqui que eu nem acharia na internet, talvez tenha, nem sei. Né? Quer dizer, eu estava saindo de Óbidos, e que é uma cidade histórica, né? Toda branquinha, bonitinha, tal, já meio preocupado, porque a luz estava ruim. Estava meio nubladão, aquele céu cinza, né, e tal. E recolhi tudo, peguei o carro e estava indo para outro lugar. Quando eu passo por uma igreja, que nem é uma arquitetura, está meio deteriorada, meio arrebentada lá e tal, mas diante daquelas nuvens cinzas terríveis e tal, tinha uns buraquinhos assim que o sol penetrava como se fosse uma lanterna, né, manejada por um anjo qualquer lá. E começava dessas luzes, eu parei o carro nesse pátio aqui, de qualquer jeito, e saí para lá para cá, entende? Porque o sol, eu via, estava iluminando uma porcaria de uma casa lá adiante. Falei, pô, meu, vem para cá e tal. Até que realmente ele veio bem na frente da igreja aqui, é tudo, né, o sol, o céu cinza, essa coisa toda. Então isso é muito emocionante. Não sei o que vocês acham, mas realmente é um negócio assim do arco da velha, você conseguir algo inesperado e tal, né? Se perguntarem para que serve isso, não sei, não é utilitário, né? É realmente, né? Para que literatura, música, para que serve? É para te arrepiar, né? Você sabe muito bem como é a vida de fotógrafo. Eu tenho trabalhos encomendados, e mesmo quando eu estava na Veja, né, tinha reportagens que normalmente eram coloridas, mas eles não tinham máquinas ainda para imprimir toda a revista colorida. Então a gente tinha algumas matérias que a gente tinha que fazer já preto e branco. Mas o preto e branco, já me perguntaram assim, por que você faz foto preto e branco e tal? Que é o meu trabalho pessoal, né? Que está aqui e tal. Eu já expliquei de 500 maneiras diferentes, entende? Não sei bem se eu respondi claramente e tal. Porque, primeiro assim, porque a primeira foto que eu vi que me encantou e que parece bobagem, assim, que quando eu vi, falei, vou ser fotógrafo, né? Eu estava na FAO, eu saí lá de uma aula de resistências dos materiais, que eu não entendia nada, fui para a biblioteca e fui fuçar lá em fotografia. Não sei porquê, não tinha nenhum interesse muito especial, mas o livro que eu puxei assim, estava lá, Henri Cartier-Bresson, que eu já conhecia de nome e tal, porque era um fotógrafo, né, assim, importantíssimo já na época e tal, e de uma época, isso foi em 66 mais ou menos, que ainda a Magnum e todo, vamos dizer assim, o pessoal que heroicamente viveu, fotografou a Segunda Guerra Mundial, né, fazia muito pouco tempo ainda, 20 anos, 20 e poucos anos, né, então era o que estava vivo, era o top, né, o capa e assim por diante, vários deles. E eu abri esse livro e a primeira foto realmente me encantou, porque ela não era nenhuma foto, que eu respeito muito esse lado, né, assim, eu elogio a natureza, né, tem fotos belíssimas e tal, pode ser o Ansel Adams, por exemplo, que faz uma natureza muito particular, não é aquela coloridinha, mas uma foto tecnicamente arrebatadora e tal. E também não era, então, não só essa elogio da natureza, como também não era, vamos dizer assim, a guerra, sabe, a condição humana, a pior possível, tal, coisas que são dois polos que a fotografia às vezes se equilibra aqui e ali. Era uma foto de uma coisa cotidiana, e que eu nunca tinha visto uma coisa cotidiana tão luminosa, né, vista de uma forma tão especial. E é uma foto que nem é das grandes fotos do Cartier-Bresson, é uma foto de um casal de noivos, né, ela de noiva e ele de fraque, né, de noivo e tal, num parque de um subúrbio de Paris, ela num balanço, desses balanços que estão pendurados, e ele dando um impulso, né, os dois com um ar de felicidade assim incrível, né?
Mas tudo era assim, tão colocadinho nos lugares certos e tal, de um flagrante que é aquilo que o fotógrafo não domina, sabe? O mundo vivo à sua frente, né? Não é como uma orquestra que o maestro consegue fazer com que cada um se comporte, né? Conforme ele queira. Não? É algo que você não tem domínio, é a luz que passa, é uma Kombi terrível que para na sua frente e assim por diante. Então, nesse lance de fração de segundo, e daí que surgiu o conceito, né, de momento decisivo, que o Cartier-Bresson fez essa foto e várias outras. Então, e era foto preto e branco. Todo o livro era de fotos preto e branco. Né? Ele tem umas fotos coloridas que ele esconde e tal. Será que ele foi no escritório da Magnum lá em Roma e pegou todas as coisas preto e branco coloridas que ele tinha feito, né? E deu um jeito naquilo, não sei como. E também outro fator, além desse meu encantamento, né, com esse trabalho do Cartier-Bresson, mas naquela época a gente conseguia comprar filme preto e branco, revelar o filme, fazer ampliação. O colorido, a gente não curtia muito, não sei porquê, o negativo colorido. Né? Mas de qualquer forma, revelar negativo colorido também é mais complexo, né? Dá mais trabalho. E o slide também, o slide não é um objeto, né, como é o negativo, que depois se amplia e tal. Então tinha essa condição também que fazia com que a gente se dedicasse ao preto e branco. Tem uma foto que eu gosto muito, talvez esteja no livrinho lá, que é um vaso de flor, que é uma mistura dessas duas coisas, entende? Porque eu entrei na casa, lá em Ouro Preto, e xereta e tal, eu ia bater nas portas e ia fazer um trabalho sobre o modo do brasileiro viver. Era um tema legal, bacana. Viver no sentido da habitação, né? Não era viver, de viver e morar. Era para a Cláudia, para a revista Cláudia que eu fiz. E daí, essa aqui. Né? Eu entrei nessa casa, não tinha nada em cima dessa mesinha aí. Né? E fiquei meio decepcionado e tal, porque eu estava em busca de uma coisa mais assim e tal. Daí a moça que trabalhava, a casa estava vazia, os proprietários não estavam lá, e a moça que trabalhava na casa, e ela falou assim, peraí que eu vou arrumar um vaso. Eu já fiquei meio aflito, porque eu falei, não vai dar em nada, isso eu quero ir embora e tratar de descobrir outra coisa e tal. E vi ela caminhar para o fundo da casa, aquelas casas do interior assim, que são fininhas, tem uma sala e daí um corredorzinho que vai lá para o quintal, e aqui tem os quartos assim, né? Ela foi lá para o fundo, eu vi que ela pegou uma faca, eu ouvi um barulho de talo sendo cortado, assim, pá, pá, eu falei, será que ela vai fazer e tal? Bom, ela vem com um vaso assim, porra, sabe, põe em cima dessa mesinha. Então, eu não fui o autor total da foto e nem foi uma foto de momento, né? Mas pelo menos eu tive a percepção que ali estava uma senhora oportunidade, né? E também fui lá e mexi na janela um pouquinho, assim, para dar uma luzinha. Falei, ninguém está olhando, né? E tal. Deixou dar que é a famosa luz de janela, né? Que a gente usa. Né? E agora a gente está vivendo um outro momento também, quer dizer, a fotografia banalizou entre aspas, né? Porque hoje todo mundo pode fotografar, o que é muito bom. Muitas vezes me perguntam se isso não é uma competição, né? Para os fotógrafos profissionais e tal. Absolutamente, entende? Eu acho que não seria maravilhoso se todo mundo começasse a escrever bacaninhas, ousasse a escrever também, né? A literatura seria cada vez mais popular e mais respeitada e mais lida, né? Então eu acho que as pessoas que estão fotografando para tudo quanto é canto aí com seus celulares, com suas câmerazinhas portáteis, né, elas simplesmente estão desenvolvendo um conhecimento e um domínio de algo que elas admiram, né, e que passa para os fotógrafos que fazem aquilo, né, como artistas ou como profissionais, né. Então acho que isso nunca vai acabar, uma coisa não some, né, do dia para a noite, não é substituída, né, e nunca foi uma preocupação. Eu acho que quanto mais se fotografar, melhor ainda, né? As pessoas vão aprendendo até a entenderem melhor o que é imagem. Mas hoje eu percebo
não, eu estava falando mais de algum momento bom assim e tal, né? Quer dizer, a partir dos 50 eu estava um pouco preocupado, essa coisa toda, mas a partir dos 60, principalmente, que, porra, quando eu imaginava eu com 60 anos, não via ninguém me chamando para fotografar, mas foi quando começou a aparecer trabalho bacana, entende? Que eu reputo, é a palavra, não? Mas com a oportunidade que eu tive de criar um trabalho pessoal. Entende? Porque quando eu saí da Veja e fui para a FAO, eu pude desenvolver um trabalho meu que é um pouco marca minha. Entende? Eu tenho admiração enorme pelo Mário Cravo Neto. Né? Outro fotógrafo que você vê aqueles retratos dele, né? Fala, é do Mário Cravo. Entende? Foi ele que inventou aquilo. Tá? Ninguém ficou criando, porque eu via desse já faz um certo tempo, né? Quando os curadores começaram a pôr as manguinhas de fora. Um deles falou, eu tomo café da manhã com meus artistas, né, para orientá-lo. Então, eu fiquei imaginando um grande artista, o Picasso, vamos dizer, sentado e um curador falando, o Picasso faz daquele olho torto lá e tal, faz assim, faz assim. Então, não dá certo. Porra, o artista é um cara independente, que ele não pode estar atrelado. Né? E o que acontece com fotografia, que é o risco que nós corremos, não posso reclamar, porque vender fotografia em galeria é muito legal, né? Mas a gente corre o risco de começar a fotografar para as paredes. Entende? Das pessoas que querem comprar foto, muitos que são colecionadores, outros que querem combinar com o sofá, ou porque como é que chama lá? O decorador falou que é legal e tal, e as pessoas não têm critério algum, né, e obedecem. Né? Mas eu me sinto, como se diz, que eu mantive uma certa identidade, entende? Apesar de, em paralelo, a fotografia está mudando muito. Né? Quando eu vejo um fotógrafo que há mais tempo e tal, falou, eu busco o erro. Isso me soa estranho. Eu falei, porra, mas inverteram as coisas. Parece que agora a moda é chutar o pau da barraca. Né? Buscar o erro me parece um equívoco, né? Porque porra, a gente quer não é o óbvio de tornar tudo belo, bonito, né? Daí vira um cartão postal, não sei. Né? Mas não ter um lema. Não? Desse jeito assim. Eu acho que isso desgasta. Ou tipo de fotografia que precisa uma bula de remédio para você saber o que está sendo feito e tal. Então acho que se alguma coisa, vamos dizer, não é que eu me orgulho, mas é que eu prezo um pouco que eu prezo é ter mantido o meu trabalho como sempre foi. Sem fazer concessões. Concessões só assim, às vezes, como esse da Palusa, eu preciso ganhar um dinheirinho. Né? E daí eu vou fazer. É por aí.